Boa noite, vamos entrar novamente. Vamos aguardar agora, vamos ver numa nova transmissão se vai dar tudo certo. Vamos vibrar para que dê. Acho que às vezes o horário é meio congestionado, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Boa noite, gente. Sejam bem-vindas, quem está chegando agora, quem está voltando. Nós fizemos uma primeira transmissão, tentando fazer essa conexão com a Lu. Vamos aguardar um pouquinho. Boa noite, vão chegando. Se acomodem, porque hoje vai ser muito bom, gente. Vou explicar para vocês qual foi o movimento, né, o que eu senti para convidar a Lu Cerqueira para estar aqui com a gente. E aparentemente parece ser uma alma tão doce e com um conhecimento muito carinhoso para todas nós mulheres. Estou aguardando ela entrar, eu não sei se ela entrou. Assim que ela entrar, eu faço. Lu, se você estiver aí, dá um okzinho aí que eu te chamo. Vamos aguardar. Vamos ver, talvez é transmissão, né, gente? Tanta gente entra esse horário. E vocês vão dando boa noite, vão falando pra gente da onde que vocês são. Eu tô sentindo hoje, engraçado, geralmente eu faço live às 21 horas, né? E eu sempre percebo assim, que parece que é um pouquinho mais rápido, né? Não sei se o Instagram fica muito lotado esse horário, né? Vamos aguardar um pouquinho. Maceió, tem uma turminha linda de Maceió, gente, sejam bem-vindas, essas filhas do amor de Maceió, que bom tê-las aqui, Recife, adoro, Berlândia, minha cidade, muito bom, sejam todas bem-vindas, vamos aguardar a Lu, obrigada, gente, vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar de um tema que é delicado para as mulheres. Varginha, BC Paulista, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Berlândia, turminha de Berlândia. Muito bom. Boa noite. Estão dizendo aqui, obrigada, Aline, que as pessoas com live. Nossa, ela me ligou, ela quase entrou, gente. Eu não sei se vocês chegaram a vê-la. Lu, eu vou convidar você. Parece que está tendo um probleminha no Instagram. Outras pessoas estão com dificuldade também. Vamos aguardar, vamos ver. Gente, que pena. Talvez seja algum problema no Instagram hoje. E vamos ver. Ela não está recebendo. Caiu. Pois é. Ela chegou a me ligar, Aline. Vamos ver, tô mandando outro. Que pena, gente. Eu também acho. Ela não está recebendo, gente. Uma pena. Às vezes o Instagram, o WhatsApp, as ferramentas de tecnologia. Fazer pelo YouTube? Ué, posso ver? Eu tenho YouTube. É verdade. Olha lá, ela mandou uma solicitação, vou ver de novo a possibilidade. E a gente vê a possibilidade de fazer pelo YouTube. Eu só não sei como é que faz, mas estou tentando. Não.
Acho que entrei! Ah, Finalmente! Ai, meu Deus! ah, Minhas ah, desculpas! Eu mandava, imagina! você mandava, eu falava, gente, Sim, onde que esse encontro não está acontecendo? Porque estamos as duas, as pessoas sim. querendo nos ouvir. Ai, que bom, Ai, que ótimo, bom, eu maravilha. fico muito feliz. E aquela hora eu cheguei a ver seu rostinho rapidinho, depois caiu. Mas olha, eu acho que para o tema de hoje é muito pertinente, porque nós vamos falar dessa insistência da maternidade, dessa loucura, É né? E verdade, da Lari, tem quase toda a razão. desistência. Então, assim, eu falo que o campo está a serviço dos temas e dos nossos corações. E eu fico muito feliz, porque a Exato. tecnologia ela ilustra isso muito bem. Então, fico... Não, e eu falei, gente, o que está acontecendo? Será que tem alguma coisa, né? Mas tudo bem. A gente, outras pessoas também tiveram dificuldade. Eu tenho uma parceira que deu uma olhada aí por aí, e falou, ó, tá todo mundo com dificuldade de colocar a dupla, mas deve ter Ah, sido a é? ferramenta. Ai, Não foi com a gente, não, tá? Parece que em geral. que bom, Bom, que bom. Lu, tô te chamando de Lu também pela, né, Delícia. pela sua colocação lá no seu Instagram. É Luciana ou Luciane? É Luciana. Não, Luciana, mas Luciana, pode chamar de certo. Lu. Tá Lu bom. já nos coloca mais em Mais conexão, eu gosto. próxima, sim. Eu sou a Larice. Também pode me chamar de Larice, pode me chamar de Lari, tá tudo bem, certo? Ótimo. Seja muito bem-vinda. Eu, assim, para as pessoas que estão aqui, eu quero que vocês saibam que recentemente uma cliente e amiga me mandou um vídeo da Lu e falou assim: Larice, lembrei de você. E aí, Uhum. quando eu vi o vídeo e eu entrei no vídeo, depois da nossa live, eu vou colocá-lo aqui, né, no Sim, meu stories para as pessoas passar o conhecerem link. esse vídeo. Uhum. Sim, vou passar o link. E quando eu vi, quando eu mergulhei com você, quando eu entrei na sua história, quando eu entrei nas suas palavras, eu falei, meu Deus. E eu nunca fiz o que fiz pela primeira vez. Já peguei, mandei uma mensagem para ela e falei: se você quiser, a gente pode fazer uma live, Legal. porque foi muito impactante Sim. para mim, muito forte e também me auxiliou muito. Então, primeiramente, parabéns. Eu já conhecia você, tanto pelo seu marido, mas também porque também uma outra grande amiga falou: Larissa, você conhece a Lu Cerqueira? Eu falei: não, esposa do Alex. Eu falei, ué, não. Aí quando eu fui conhecer, eu falei, As redes, né? nossa, que coisa mais linda, que vibração. Então, sou uma fã, Que legal. uma seguidora, sou, sabe, de coração Delícia. mesmo. Eu te falo isso do Alex, a mesma coisa, tenho muito carinho pelo trabalho dele e a gente está aí juntos de alguma forma. Seja muito bem-vinda, Lu. Exato. Viu? Muito Ah, eu que te bem-vinda mesmo. agradeço por esse convite. Eu acho que esse encontro, ele realmente ele teve essa magia, né, da gente se sintonizar com Sim, um tema tão pertinente, né, e sim, que é parte de muitas histórias femininas que ficam muito silenciadas, né, Larissa? Então, sim. quando eu tive a iniciativa de falar sobre esse tema, talvez tenha sido a eu já tinha gravado há um ano e meio, dois atrás, alguma coisa falando um pouco desse meu olhar sobre a maternidade, mas dessa vez ele realmente ele brotou de uma espontaneidade, foi uma coisa assim. Sentei aqui após um atendimento, liguei o videozinho aqui do Sim, celular e ele fluiu, né? E ele fluiu com tanta verdade, com uma transparência que eu acho que eu estava pronta para assumir, sim, porque foi um processo, né, para chegar nesse lugar pacífico, sim, receptivo a todo esse ensinamento que a vida, esse ser mãe maior estava querendo me traduzir, né? E então sim, eu pude falar e isso reverberou para muitas mulheres, né? Eu recebi relatos no particular assim muito sensibilizados, como se fossem as palavras minhas traduzindo sentimentos que elas sim. guardavam. Então, quando você fez o convite, eu falei, uau, vamos, com Chegou. certeza, porque é Sim, um tema muito bem-vindo para todas nós, né? sim. Eu quero agradecer a presença do René Schubert, que nada é por acaso, mas semana passada me procurou e falou: você tem lido, mandou um texto do Alex Possato, exatamente falando da mãe. E aí agora a gente está aqui junto, ele está aqui com a gente. Então, grata, viu, Que Renê, legal. por sua presença também e sempre respeito, né, pelos nossos trabalhos.
Bom, Lu, eu deixei que, estou deixando que o campo fale, eu quero te deixar muito à vontade. A princípio, eu te trouxe, pelo um olhar que eu tive na sua fala, no seu coração, também na sua postura, que é esse olhar do qual eu trabalho muito no meu projeto, Um Caminho que Leva à Cura da Mulher, Mães e Filhas, que é a postura da Sim. filha. Né? Uma expressão que eu tenho muito para as mulheres, quando elas falam, eu tenho muito desejo de ser mãe, meu sonho é ser mãe, enfim, né? Eu quero ser mãe, eu falo, então comece sendo filha. Porque Isso. quando você Uhum. enxergar a sua mãe, quando ela realmente estiver no seu coração, essa maternidade, essa maternagem, ela começa Isso. a transbordar, a fluir, e ela vai se materializando em várias formas de maternar. Né? Então, isso foi assim, o primeiro impacto que eu tive com você, do seu movimento de ser leve em também ser filha. Sim. Filha Sim. de um amor possível entre sua mamãe e seu papai, numa história real, de um Uhum. caminho real. E, naturalmente, quando você traduziu um pouco da sua história para nós, você também contou um pouco da sua mãe, um pouco do seu pai no seu coração. Então, assim, Sem e dúvida. essa força de Uhum. nos encaminhar para esse lugar tão aconchegante, que é o lugar do concordar com a realidade que temos. Nós Uhum. não Uhum. temos tudo que nós desejamos, mas nós temos tudo que nós precisamos. Então, Sim. esse é um lugar de grande partilha, de grande, né, caminho. De Gostaria, abastecimento mesmo, né? sim. Uhum. Então, eu gostaria que você trouxesse um pouquinho para que as pessoas compreendessem. Pode ser resumido de qual Uhum. caminho, né, de qual caminho que você começou falando desse tema, né, sobre a questão de não ser mãe. Mas como chegar nisso, na aprendizagem, a lição de não ser mãe, e como chegar isso no coração se sentindo tão mãe, essa mãe superior que você fala. Sim. Bom, o caminho ele foi movido muito por um desencontro entre aquilo que eu ouvia da imagem que as pessoas tinham do meu feminino, e era muito frequente, Larice, essa representação. Nossa, você tem um materno tão forte, eu te imagino com várias crianças, né? Eu imagino Ah, você e o Alex com filhos. E as pessoas mais sensíveis, mediúnicas, nos viam, nos sonhavam com filhos, né? E essa questão pairou durante um bom tempo. Eu fui me investigando, né, em que ponto havia essa energia predominante no casal, e se não havia, se esse não era meu, se era dele, se era um projeto maior dessa relação, que cabia um destino diferente, né? Um frutificar essa união tão próspera de outras maneiras. Isso foi motivo de muitas conversas, de muita terapia, de constelação, né? Nós sim, mergulhamos juntos nesse tema. Isso tocava especialmente a mim, porque o sentir-me materna começou a me ensinar essa diferenciação bem delicada entre maternidade e maternagem. Eu acho que sim, aí, Larissa, foi o primeiro degrau assim que eu comecei a me sintonizar melhor com o que é esse mãe, ser mãe, né? Esse arquétipo materno. Entendendo que dentro de mim, a força predominante dessa energia de zelo, de cuidado, de acolhimento, de escuta, sempre foi espontânea, né? Nunca foi sim, algo que eu precisei fazer esforço para. Porém, o exercício de gestar, parir, ele não tinha a mesma fluidez. E sim, parecia que para mim era algo dissonante. Demorou para que eu pudesse, então, clarear dentro de mim essa perspectiva. Sou extremamente fértil. Fértil em tanto, né, biologicamente, porque todos os meus sim, exames clínicos sempre sim, foram muito favoráveis a isso. Não tinha dificuldades caso fosse esse projeto de ser mãe, né? Porque isso foi uma decisão comum do casal, né? Portas abertas, se essa for a nossa história, que isso venha. Mas essa fertilidade transborda muitos anos já através de um criativo, porque eu tenho uma iniciativa muito frequente com projetos, com iniciativas, com parcerias,
Então, assim, a fertilidade é muito abundante, essa Sim. disponibilidade, e aí o gestar não vindo, mas ao mesmo tempo essa maternagem, né, que é esse exercício do estar disponível a aprender a cuidar junto, a acolher, a acompanhar, cada vez mais forte na minha história como terapeuta. E aí isso tudo começou a se juntar dentro, assim como um quebra-cabeça, e teve uma hora em que eu saí do conflito. Daí eu entendi, puxa, essa maternidade me quer de outra maneira. Essa maternagem que eu tenho sido convidada a manifestar, ela é uma forma diferente de ser mãe na vida. E quando eu cheguei nisso, assim, te falo de coração, assim, que foi muito alívio. Eu Porque imagino. havia esse lugar, será que eu estou negando, né? Será que existem filhos para vir e eu não estou dando espaço? Será que tem dores aí sistêmicas que eu estou carregando sobre maternidade? Então eu fui cavucando, né? Fui tentando investigar onde poderiam haver sombras. Mas chegar nesse ponto de mudar a perspectiva foi a grande mudança, né? Porque nesse ponto realmente eu me vi abundante e não mais na escassez. E Sim. aí foi um alívio, foi uma sensação de, puxa, então me tome cada vez mais como instrumento dessa maternagem, né? E aí eu parei de ficar na dor do não ter filhos e eu entrei nessa abundância, né, de poder assumir essa característica tão predominante que é poder ser mãe de outras maneiras na vida, né? Gestando projetos, acolhendo pessoas, sendo disponível em muitos sentidos para assessorar outras mulheres, inclusive outros casais, a chegarem numa perspectiva diferente a respeito do que é a representação de frutificar uma relação. E isso Sim. tudo tem trazido muitas riquezas de aprendizado, né? Porque cada vez que eu toco nesse assunto com uma mulher, com um casal, brotam emoções, brotam liberações de dores. Então tem sido uma construção, sabe? Sim. Você fala desse frutificar em relação, e esse frutificar é um fruto que primeiro começa em nós mulheres, porque eu percebo que esse caminho, que não é simples, que muitas vezes fere, que muitas vezes desanima, né? Então eu tenho uma história muito semelhante à sua. Percebo você alguns passos à frente. Fico muito grata porque vai só legitimando o que eu venho sentindo cada vez mais. Não só Uhum. você, mas eu tenho colegas, outras parceiras que estão lidando com trabalhos riquíssimos do feminino, da nutrição do bebê, Sim, da sim. mãe, tudo. A própria Renata Pinotti é uma grande amiga e parceira, e ela mesma, ela fala a mesma coisa. Eu me sinto fértil, eu me sinto extremamente abundante, e não é porque eu não seja casada e não tenho um filho, né? E eu não me sinto menos menor. A questão é que esse fruto interno que vai gerar novos frutos em outras relações, em outras, né, em outros campos de energia, é que muitas vezes eu percebo que a busca da mulher por essa maternidade é muito buscando esse fruto interno que ela Sim, muitas vezes não reconhece, sim. né? E aí ela não reconhece essa fertilidade nela, essa possibilidade nela, né? Então, quando você estava fazendo o seu caminho, ainda nesse escuro, né? E Uhum. ainda com tantos debates internos, com certeza, como você disse, buscando ajuda, escutando, falando, chorando, Chorando, aguardando, assumindo a chorando, vulnerabilidade sim, total, sim. né? Uhum. Quantos choros, quantas lágrimas. E isso aí eu comungo com você, e como profissional da constelação, já aconteceu, por exemplo, comigo de estar perdendo a minha gestação, foi o ano passado isso, e Uhum. pessoas fazendo constelação e engravidando 2 meses depois. E eu dizia para o pai maior, olha, que bom que o que conclui em mim comece em outras mulheres, né? E que Uhum. seja com muito êxito, porque eu percebo que o que concluiu em mim
começou também muitas gestações, e eu venho gestando, meu corpo vem também, é muito interessante. Sim, Então eu gostaria que que você falasse lindo. um pouquinho desse caminho, Lu, desse caminho do escuro, porque eu acho que grande parte das mulheres se encontram tão oprimidas dentro delas mesmas, sem sentir esse fruto interno, essa possibilidade, né, essa grandeza da fertilidade do ser mulher, para a gente chegar no tema Uhum. ser mãe. Pode ser? Sim, Por sim. E favor. esse é o ponto-chave, né? Porque eu acho que É, nesse caminho dessa escuridão, desse nublado em relação ao que era para mim, né? A manifestação dessa maternidade, uma primeira porta por onde eu atravessei e comecei a me reencontrar com o meu feminino fértil foi justamente quando eu conheci o trabalho da benção do útero. Isso sim. aconteceu por volta de 2015. Ao ouvir esse termo bênção do útero, assim, algo em mim sorriu e ficou com saudade. Eu não sabia, eu me matriculei para fazer a iniciação, para me tornar facilitadora, sem nunca nem ter recebido a técnica, porque foi tipo o chamado da O vida. nome foi suficiente. Para mim foi assim, não nada racional, foi algo Sim, realmente instintivo e ao adentrar nesse universo, né, o útero começou a se revelar para mim como uma potência de sabedoria da qual eu realmente estava desconectada. Eu entendia que esse feminino tinha muito a ver com o ciclo menstrual, com essa sim. questão de sermos cíclicas e muitas sabedorias associadas com o transformar semana a semana desse processo e durante a vida, mas sentir foi diferente de saber. E aí isso começou a fazer a mudança, porque ao acessar toda essa potência de muita fertilidade, de muita criação, de muita sabedoria, também vinculando isso, né, com um lado mais instintivo e muito intuitivo meu, abriu um universo dentro de mim, né? Foi como se eu realmente começasse a entender que tinha muito mais aspectos sobre esse feminino do que aquilo que eu olhava ainda no nível de superfície. E conforme o sentir foi me abrindo uma intuição, sonhos, uma sensibilidade muito maior, o trocar Sim. com muitas mulheres, porque a partir do momento em que eu iniciei os atendimentos e facilitando grupos, à medida em que eu ia me tomando posse, né, dessa força em mim, era muito bonito poder auxiliar e ver as transformações que esse despertar provocava em outras mulheres. E mulheres que não menstruavam por um uso de anticoncepcional contínuo, mulheres que tinham passado pela esterectomia e, portanto, não tinham mais o órgão, mas reacendiam esse Uhum. feminino de uma forma incrivelmente Sim. bela, as menopausadas que traziam uma dor de escassez, uma sensação de quase semi-morte, né, como se fosse uma finitude de toda uma fase de exuberância, fertilidade, Uhum. sexualidade, de repente, depois desse reencontro interno pela energia, um florescimento lindo, de abrir novos caminhos, de recomeçar profissionalmente. Então, essas experiências trocadas, né, do que eu tinha fora de mim se transformando e no meu reencontro com essa chama acesa foi muito revelador, né? Eu sinto, por isso que Sim. era tão, o ponto difícil era, puxa, mas se isso está tão vivo, como não vem os Sim. filhos, né? Assim, Sim. o que que tem aqui de Isso. misterioso que eu não estou entendendo? Será que mesmo tão apaixonada por isso, vivendo coerentemente esse trabalho, né, passando por iniciações espirituais que envolvem esse trabalho, ainda tem ruídos, né? Onde que essa minha mente, será que esse inconsciente em lealdade aí a dores tão profundas nega isso? Então foram esses pontos assim muito refinados que eu me perguntava, mas que foram se esgotando na medida em que eu olhei por outra perspectiva. Na hora que eu vi esse dar vida, né, a tantas mulheres nesse sentido de auxiliar e apontar a seta, acolher uma dor, auxiliar as mulheres mamães tentantes, a ressignificar um pouco dessa insistência, né? Você falou dessa Isso. questão, porque
puxa, qual é o verdadeiro símbolo e significado da maternidade na sua vida? E, em geral, muito associado com dores ainda de filha, né? E Isso. projetando numa expectativa muito forte para que a vinda dos filhos ou fosse fazer a transformação de, entre aspas, salvar o casamento, ou fosse fazer uma compensação daquilo que foi muito difícil na própria infância. Então, agora, na condição de mãe, eu vou fazer diferente, né? E aí olhar para esses ruídos junto com elas, né, para desmisturar toda essa dor, para que venha sim uma maternidade, venha sim um frutificar da relação, mas de um lugar de pureza, não de um lugar de sofrimento, nem de um lugar de compensação. Então, quando foi surgindo tudo isso, e eu fui olhando caso a caso, né, experiências muito bonitas depois de ter devolutivas de mulheres que realmente interiorizaram essas reflexões e mudaram alguns pontos internos, isso começou a fazer muito sentido, sabe? Aí foi realmente um olhar para esse sentido, né, da relação mãe com filhos, mãe com o marido, né, esse papel esposa, esse papel companheiro, qual é o sentido desse casal que se une, o que é essa alma da relação que tem um propósito, como que eu estou, né, perante esse propósito da relação, se eu quero do meu jeito ou eu me rendo, né, ao que essa relação tem para frutificar. Isso foi muito particular na minha relação com o Alex, porque acordamos num determinado ponto, né? Se for para esse ser o nosso caminho, ele já tinha filhos, já mais do que Sim. adolescentes, quando a gente iniciou o relacionamento. Então, para ele não era o primeiro projeto. Para mim, ainda tinha esse desejo e uma abertura. Mas aí combinamos, vamos deixar fluir o que tem para fluir. Tudo no nosso relacionamento, desde o início, aconteceu com uma espontaneidade que nos toca muito Eu profundo. Então a gente imagino. falou, não vamos fazer coisas forçadas com a mente. Vamos deixar a coisa acontecer como tem sido. E nesse andar juntos, né, a gente também foi se sintonizando. Teve uma constelação, inclusive, que fizemos juntos, para que a alma da relação nos sinalizasse o que era essa maternidade. E a imagem final daquele... Não foi nem uma constelação, foi mais um movimento Movimento. sistêmico. Mas, Larissa, foi tão bonito porque a sensação de plenitude dos nossos representantes e da alma da relação era tão gratificante que eu saí daquele dia e falei, olha, eu não tive resposta clara, Ah, objetiva nenhuma. Mas aqui dentro ficou tão quentinho, ficou quentinho. tão bom que eu confio. Vamos embora, Sim. vamos seguir, né? E então os aprendizados foram chegando por essas vias várias, assim, para mim, sabe? Para Sim. clarear essa visão. Interessante que você deu a data do curso, né, que você fez em 2015, e me deu uma sensação de que o Alex também ficou muito mais fértil nos últimos anos. E essa fertilidade dele está muito grande nos textos, nos trabalhos, nos Que vídeos, ele está legal você muito falar. fértil. E aí eu falei, eu Uhum. tô arrepiando, falando para você e arrepiando, porque eu falei, olha como o homem também vai se fertilizando e vai se Sim. tornando ainda mais, né, dentro desse florescimento, ainda mais disponível para a vida, porque algo importante de tudo que você disse agora é nós mulheres sabermos que o nosso compromisso da maternidade ou da maternagem é com a vida. Primeiro lugar é com a vida. Então, a nossa Uhum. responsabilidade em deixar um filho nascer ou desenvolver outras forças, como esses vários projetos que vocês vêm desenvolvendo, você vem desenvolvendo, eu venho desenvolvendo, enfim, isso tudo é um compromisso inicialmente com a vida e depois começa com o casal, que depois entra para essa materialidade do amor do casal nos filhos que nascem, que desenvolvem, que crescem, e as mulheres podem ser livres como Uhum. mães, como mulheres, como esposas, como filhas, né, como Sim. profissionais, enfim, elas podem ser livres. Mas algumas até já passaram aqui para nós, escreveram, não sei se você está lendo, essa questão Não social, vi. né, Lu?
essa questão Sei. social que vai, é como se fosse um compromisso com a sociedade. Recentemente eu Um até vi assim, script, né? um script de vida totalmente assim, né? Esses dias eu estava vendo umas figurinhas que é assim, se você tá sozinha, cadê seu namorado? Aí se você aparece com o Uhum. namorado, quando é que vocês vão se casar? Aí quando casa, quando é que vocês vão ter filhos? Aí quando tem É um filhos, roteiro de quando é que tem um expectativas, roteiro né? pronto. Isso tem muitas vezes tirado mulheres de muitos caminhos que realmente as realizam ou vão realizá-las, né? Eu tenho olhado para isso e falei, gente, eu não estou triste porque a minha Uhum. gestação não seguiu adiante, eu não estou triste, de verdade, é triste falar assim, eu estou sem realização, pelo contrário, eu acordo grata, Sim. feliz, eu durmo grata, feliz, e eu não tenho um filho vivo. O que nasceu, Uhum. né? Ele está vivo em mim. Você. Tá aqui dentro, né? E eu insisti muito, porque eu engravidei naturalmente aos 43 anos. Então, assim, Ah. quando eu falo insistir muito, foi aqui dentro. Eu estava tentando, só tinha 7 meses, depois eu te conto a minha história um dia. E, Uhum. e eu percebo que eu vivi o que eu precisava em 2 meses, né? E Sim. isso me levou e está me levando para caminhos muito maiores, muito mais longos. E me Uhum. sinto materna, sim. Me sinto fértil cada vez mais, me sinto mulher cada vez mais. Ninguém, e principalmente eu não tiro isso de mim. E eu percebo que você está falando a mesma coisa de você, né? Sim, Nesse sim, movimento, então, de poder ser mãe de variadas formas, você deixou isso bem claro no vídeo, né? Como é que você pode sim. chegar com esse que é ser mãe e o ser mãe, viver a maternidade de variadas formas? A simbologia da maternidade, né? Sim. Você escreveu no seu texto a expressão da maternidade. Achei lindo. Sim, porque foi realmente ir além dessa programação que me dava a sensação de que não cumpri com esse roteiro social esperado, que eu não estaria realizando algo do meu feminino, né? Que essa feminilidade minha, ela ia ficar em déficit, ia faltar algo. E eu carreguei isso, né, por anos, e parte dessas lágrimas tiveram muito a ver com isso, né? Será que eu Sim, também valido essa crença? Ela tem sentido de verdade para mim? sim, E olhando um pouquinho aí para essas referências próximas da minha linhagem, que era a minha mãe extremamente fértil, mãe de 5 filhos, então, né, uma abundante mãezona e aquele perfil materno, a galinha que mantém os seus filhotes todos próximos, tanto que num raio, né, de minha mãe faleceu ano passado, mas até então os filhos, 5, moravam num raio de 2 km da casa dela e todos com mais de 40 para cima, né? sim, sim, faz parte. É aquele perfilzão, né, daquela mãezona galinhona ali, né, Sim, doadora e tal. Então essa era uma referência, só que olhando com mais atenção refinada, eu não conseguia sentir uma realização nessa mulher, né? Aquilo que para ela era esse reino da casa não traduzia uma satisfação plena. Era parte de um roteiro que ela tomou para si, né? O casal se sim, conhece na faculdade, se formam juntos em direito, eles se casam e logo começa a vir um filho, vem outro, e eu sou muito atemporona. E minha mãe, num determinado ponto, depois que meu pai aposentou, manifestou o desejo, né? Eu já tinha mais de 15 anos, então ela, agora eu quero experimentar. E não foi liberado isso, né? Meu pai tinha um perfil bem assim, machista tal, e não autorizou. Então essa dor de ver essa mulher frustrada também trazia para mim, puxa, mas essa expectativa, será que é esse roteiro que eu também vou seguir? Ou aquilo que eu estou vivendo hoje, nessa minha relação, que acontece por uma sintonia diferente, por uma parceria muito mais alinhada, num ganha-ganha, onde ambos são inteiros e ambos têm as suas escolhas, os seus sim, trabalhos, as suas experiências muito individuais, mas partilham um comum tão legal.
será que isso aqui se atrapalharia caso viessem filhos, ou será que se tornaria ainda mais completo? Então, essa foi uma reflexão que passou. Seguindo na vida, como que eu fui olhando mais para trás? Eu fui percebendo nas referências da irmã da minha mãe, da minha avó, um comum lugar desse materno também não muito plenamente realizado, sabe? Assim, como se viver isso era ok, mas não tinha aquele preenchimento, aquele êxtase que eu, por exemplo, experimentava em alguns outros momentos, nessas experiências quando eu descobri os círculos de mulheres, né? E aquela sensação de, uau, essa é a minha família de alma. Então, conforme eu fui relativizando, né, referências do que maternidade, filhos, família, ser esposa, ser mãe, tinham muito perto, né, dessas referências familiares, isso também começou a me dar um pouco mais de autorização, sabe? Não estou aqui para fazer melhor, mas posso tentar um jeito que combine mais com a minha verdade interna. E aí veio esse desafio, puxa, então eu vou ser meio ovelha negra, né? Eu vou sair fora da curva, porque a expectativa é muito forte, né? Eu sou a quinta filha, a única mulher. Você não vai me dar netos, né? E aí minha mãe, do jeito dela lá, enfim, ela conseguiu de alguma forma me autorizar. Eu senti assim que faça do seu jeito, né? Entre outras palavras, mas era algo dessa linha. E quando veio também essa sensação de que eu podia seguir aquilo que fosse genuíno da minha alma, isso também foi muito interessante e libertador. E à medida em que esse caminho começou a se manifestar, eu mostrava para ela, às vezes, uns retiros com 40 mulheres, né? E ela falava assim, nossa, o que você conversa com essas mulheres, né? Tipo, para ela era inimaginável, né, pensar isso. Eu falei, mãe, a gente fala de coisa de mulher, né? E era bonito, assim, para poder partilhar, ela que vinha de uma geração com um pensamento feminino muito restrito, que esse nosso feminino hoje podia ter partilhas. Eu falei, mãe, a gente fala de sexualidade, a gente fala de maternidade, a gente fala de florescer, trazendo o seu dom, a sua autenticidade. E para ela, assim, era tão bonito de ver assim, porque brilhava os olhinhos, sabe? Minha mãe, bem mais senhora, né? Então, era quase inimaginável que isso pudesse ser vivido. Então, de alguma forma, a continuidade daquilo que ela me ensinou do materno, ela foi tomada, mas ela começou a ganhar uma via diferente de expressão. E ela, na sua sutileza, de alguma maneira, eu sinto, assim, falo isso emocionada mesmo, porque eu sentia que ela abençoava, sabe? Eu lembro muito dessa cena de eu mostrando essa foto com as mulheres, como ela brilhou quando ela viu aquilo, sabe? Era tipo, que bonito isso que você está fazendo, sabe? Que bom que você está se encontrando na vida. Sim. Então, são essas sutilezas, né, desse feminino. Às vezes ela não vai falar abertamente, né, mas há uma possibilidade que sorri dentro dela, né, quando vê o filho brilhar, né, porque eu acho que esse é o grande lugar, né, quando você fala, a gente está a favor da vida, né, e se a vida pede para eu seguir esse dom, né, manifestar esse propósito dessa maneira, que lindo, né? Eu, se fosse mãe e visse isso na minha filha, também sorriria na minha alma, né? Porque esse é o lugar mais bonito. O instinto biológico de ser mãe, ele realiza coisas lindas, com certeza, né? Nessa micro intimidade que essa relação simbiótica mamãe e bebê tem coisas muito bonitas, mas o sentido diferente da maternagem, ele é esse aprendizado de um caminho desconhecido. Não tem referência, né, Larissa? E aí eu acho que esse é um desafio muito forte, porque eu vejo mulheres com essa maternagem, por exemplo, na arte, trazendo inspirações lindíssimas através do seu dom criativo. Tem mulheres que têm projetos sociais, uau, né, que a gente nem fala, são mães de milhares de crianças, de idosos, de, sabe, benfeitorias que realmente deixam um legado muito, extremamente valioso
mães que sim, trabalham nessa área da ecologia, né, com projetos de resgate das tradições culturais. Isso é tão materno, isso é tão é, feminino, né? Fazer um retorno das benzedeiras, né, do trabalho com as ervas, de entender muito sim, dessas medicinas tradicionais que vão nos ajudar na ginecologia natural e que hoje tornou-se comum a gente fazer sim, banho de assento, a gente tomar o sim. chazinho ao invés de tomar o remédio para cólica. Então é lindo, né? Porque esse feminino que se expressa materno no cuidar, hoje ele está florido, né? Eu vejo como um jardim Ah, assim variado de flores. E isso encanta, né? Quando você começa a prestar atenção, você fala: nossa, estamos construindo um novo lugar de maternidade no mundo, né? sim. Tem uma fala assim, sua gestação é espetacular. Não só a Que gestação, lindo. mas cada luz concebida, né? Nós somos os sonhos dos nossos ancestrais, né? Em realização, em processo de realização. E eu já ouvi Bert Hellinger dizendo, né, que quando a nossa alma sorri, a alma das nossas ancestrais sorriem também, porque nós somos exatamente a realização delas. Ai, Então, que lindo. outra, não existe coincidência, mas outra particularidade compartilhada. Eu fui criada, minha mãe dizia, filha, estude para você trabalhar, para você ter sua independência, para você não precisar depender de um homem, filha, sabe? E estude, estude. E eu, por natureza, sempre amei estudar, sempre amei, né, o processo Sim. escolar e também eu amo o trabalho. Então, quando você fala isso, também corrobora com a minha história. Minha mãe da porta que ela abriu para a maternidade, também para a vida dela, de vida a dois, vida de casal. O trabalho seria um desafio e até mesmo uma ameaça, talvez. Ela estava Uhum. naquele lugar de segurar o marido em casa, de deixar Ah, que todos ficassem, né? Porque o papai dela foi embora, deixou a mãe, deixou todos. Então ela estava internamente vigiando, né, esse lugar. Eu sou muito grata a ela, minha mãe é falecida há quase 14 anos. Meus sentimentos pela partida da sua, mas a gente sabe que é destino. sim. E então, de repente, a gente lida com essa leveza no coração das nossas mães, em nos sentir felizes, nos sentir bem, né? E é como a coleguinha escreveu, essas gestações vão acontecendo de variadas formas. Muito do que você Uhum. disse desse movimento natural, da ginecologia, dos ciclos, né? Sim, Tudo isso a gente está resgatando abraços com as nossas bisavós, com as nossas tataravós, pentavós, enfim, que estão lá nas nossas histórias aqui no Brasil indígenas, né? E não só sim. indígenas, mas também as negras e tem as europeias, enfim, nós somos a mistura de todas elas e isso que nos engrandece profundamente, poder viver tudo isso, né? Eu quero te deixar à vontade, se alguém quiser fazer uma pergunta, se você está apta a responder. Ah lá, minha mãe também me dizia isso, ela não estudou muito e tem muita sabedoria. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se você responde ou se você prefere ir soltando assim com a conversa, quero te Não, deixar. vamos trocando Tá, aqui. sim, Estou dando sim, uma sim. olhadinha, não tinha olhado ainda Sim, sim, as as falas aqui. participações, né? Sim. É, Mas assim, grande parte do que você disse já está tudo aqui que elas estão escrevendo, né? Tem apenas uhum. a conexão que está falando, nunca tive o sonho da maternidade. Só que prestes a completar 40 anos, essa escuridão tomou conta de mim. E tenho muitas Uhum. dúvidas. Muito natural, né, Lu? Muito, muito. Muito E natural. aí, o que eu te trago de minha percepção, e é uma coisa que eu divido com muitas mulheres, que ontem, inclusive, fiz uma constelação sobre isso. Um dos pontos mais importantes que eu vejo é a gente internalizar e ter isso muito claro, que eu posso tomar uma decisão interna em relação a estar aberta, disponível ou não. Agora, escolher ser mãe ou não, isso não nos cabe, É, né? Eu acho que são dois lugares, exatamente. assim, essa decisão interna de estar disponível e, portanto, Sim, confiar que se é do merecimento, se é do bem maior que faz parte daquilo que eu tenho a evoluir,
neste caminho que estou, ter a concepção, ter a gestação e viver a maternidade e acolher esse ser ou seres que virão com as suas necessidades, porque esse é o aprendizado, né? Eu me render a essa maternidade. E que se ela vier dessa forma, ok. Se ela vier por enteados, ok. Se ela vier por adoção de filhos, ok. Mas estar receptiva ao que é que a vida está me propondo. Que foi um lugar, né, se meu sair do escuro e clarear a visão, que foi uma das vivências em particular que eu estava participando, onde eu realmente entreguei. Falei, me tome. Né? Me use como teu instrumento. Eu não estou conseguindo, né, por o meu lado direito e esquerdo aqui, dizer sim ou não, mas eu estou rendida, né? Eu estou receptível, eu estou aberta. E eu acho que isso fez um fluxo de alívio, começar a me tirar essa sensação de, nossa, será que eu vou dizer não, né? Como se a gente tivesse essa escolha do sim e do não. Quantas, Larice, né, desejam intensamente, ficam anos vivenciando esse processo, um desgaste muito profundo no emocional, no físico, na relação do casal, pelas reproduções assistidas. Eu acompanho diretamente muitas mulheres que passam por isso. E algumas não conseguem, né? E lidar com esse... Puxa, então eu vou ter que lidar com essa outra via que eu neguei por esses 7 anos que eu, né, persisti. Sim. Né? E aí vem uma dor, vem uma necessidade de ressignificar muitas coisas. Então, onde eu vejo que é um lugar extremamente importante é a gente primeiro voltar para essa conexão, né? O que esse útero, o que essa potência criativa, o que está no meu alcance manifestar em termos de energia materna e se abrir para aquilo que tem para vir. Revisitar muito essas expectativas que tem a ver com o sistema, com a voz da mãe, da avó, dos masculinos, qual é a expectativa também muito da família, daquilo que você vai cumprir, daquilo que você vai legar para as próximas gerações, desmisturar muito o que é seu e o que são expectativas daí, né, da família mesmo. E olhar muito para a alma do casal, né? Essa parceria, né? Isso é a nossa história, isso não é a nossa história. Estamos disponíveis juntos, porque é 50%, né? Essa carga vem muito para o nosso feminino. E esse relógio biológico aí dos 40, ele é terrível, porque os homens não têm essa preocupação, né? Porque eles podem ser pais com 60 e tá tudo lindo, né? E isso para a mulher traz muito, né? Então parece que, puxa, eu fui, né? Muito comum essa frase, eu fui parar para olhar para esse aspecto do feminino e da maternidade muito tarde. E mulheres com 35 me falam isso assim, como se elas tivessem com a validade para expirar. E eu, calma, né? Olha o peso dessa fala, olha o peso dessa crença. Né? Tem muitas possibilidades ainda, vamos acolher, né? Se o desejo bateu agora, tem ajustes, tem cuidados importantes, tem que fazer uma associação, e normalmente eu trabalho assim com um time de profissionais para acolher essas mulheres. Então, a acupuntura, a nutrição, o trabalho terapêutico, o olhar sistêmico, então a gente faz um pool aí de olhares para que fique claro qual é a verdadeira motivação para essa maternidade. Quando isso está claro, essa decisão interna de se abrir está ok, aí realmente é a entrega, né? E esse caminho vai se mostrar, às vezes tem processos, tem uma pessoa que eu estou acompanhando, muito bonita a história dela, foram 7 anos de fertilizações, e ela chegou para mim em 2020, na pandemia, e ela falou, a fala dela era muito forte, eu estou cansada de ser apenas um útero com problema. Eu resolvi pausar todos os tratamentos e eu vim aqui em busca desse trabalho que me reencontra com a minha essência mulher. Eu não quero mais ser um útero com problema. Eu quero ser mulher, em primeiro lugar. A gente começou a fazer um processo, foram
liberações muito profundas, abortos não reconhecidos foram surgindo ao longo do processo, então teve uma liberação importante aí. E aí, no final do ano, na virada aqui de dezembro para agora, ela conseguiu por via dupla. Então, eles estavam já no processo de adoção e ela engravidou de gêmeos. Então, é provável que eles vão ter 4 filhos. Eu vou encontrar com ela daqui a umas semanas, mas foi assim, eu falei, gente. Que abundância é essa, Senhor? Que força esse caminho dessa frase dela, eu quero me encontrar comigo. Exato. Né? Que força, que saudade que ela estava dela. Você vai falando tudo isso, não gestar não significa que é viver um amor interrompido, e muitas vezes com a mãe, porque tem até uma contribuição aqui que fala que eu me sinto ingrata com a minha mãe por eu não desejar ser mãe. Mas não é isso, né? Pode ter vários amores interrompidos, que seja com a mamãe, com o papai, com a própria história, mas nem sempre, né? Tem que ver que esse caminho que a gente olha para frente, ele traz tantas possibilidades. E se você no seu momento presente você se sente bem, se você se sente apta a ser útil e servir a vida, não tem como não seguir, né? E muitas vezes com essa falange mesmo de apoiadores, de ajudantes, que vão estar trabalhando a energia do corpo físico, emocional, espiritual, e é uma maneira de transbordar a si mesma. E aí sim, o que a vida deseja é que a gente multiplique vidas. Como cada mulher vai encontrar a sua maneira, cada homem vai encontrar a sua maneira, multiplicar vidas, né? Servir a vida é multiplicar vidas. Servir então, assim, a vida, exatamente. Né? Exatamente esse movimento que você traz com essa cliente é um movimento de cura coletiva, dela poder olhar para esse útero e dizer, meu querido útero, eu sinto muito o que eu estou fazendo com você. Né? Eu estou mutilando você, eu estou forçando você para dizer que eu como mulher não presto, não sirvo. E eu quero servir porque eu sou uma servidora da vida. Né? Então, assim, do momento que a gente pode se encontrar no nosso lugar, com o nosso coração, com o nosso útero, com os nossos ovários, no lugar que eles estiverem, tem mulheres que tiveram que entregar algum, né, um ovário, ou os 2 ovários, ou as suas trompas, enfim, até mesmo o seu útero, mas é como você disse, eu concordo. A energia permanece. Sim. A energia permanece. Então, ciclos permanecem aqui no coração. Às vezes até físicos, né? Então, tudo isso é muito gratificante. Sim. E elas sentem mesmo, né? Fisicamente é bem bonito isso, né? Porque especificamente como a gente trabalha no campo de energia, a pulsação energética é de vivo, né? É de presente. E isso é lindo de poder acompanhar, porque é uma sensação de uau, está aceso esse potencial, essa luz não se apagou como a minha mente acreditava. E aí a gente sintoniza com ciclos muito mais em reverência à forma que a natureza nos também guia. Então aí o olhar para a fase fértil seria em sintonia com a abundância da lua cheia. Então as menopausadas e as mulheres que já não menstruam, elas continuam sendo cíclicas. E elas trazem relatos incríveis, né? Porque realmente é bonito demais. Puxa, eu estou explorando agora a minha sexualidade como nunca eu fiz quando eu estou na fase lua minguante, que está associado com essa visão mais mística desse feminino, desse lugar mais magia. E é o que a gente acessa, né? Que esse lugar pré-menstrual, ele nos leva muito para esse conteúdo mais íntimo, mais das entranhas, mais instintivo. E quando você ouve de uma mulher assim, nossa, a minha libido renasceu e ela está abundante nesta fase de lua minguante. Eu estou uivando, eu acho, eu dou risada, né? Porque é muito lindo de ouvir, né? E aí você fala, uau, né? É o sentir, é por isso que eu falo, tem coisas que a gente lê, tem coisas que a gente estuda, elas fazem uma coerência muito legal. Mas a gente precisa do sentir. Eu acho que esse reencontro do sentir é
abrir um espaço nessa agenda de praticidade que o nosso feminino tem, né? Que a gente se tornou extremamente eficaz, madura, responsável, executora, Mulher Maravilha em múltiplas áreas da vida. Mas esse reencontro interno, né, e que vai acessar essa força, inclusive materna dentro, ela não é prática, ela é sensível. E aí a gente precisa abrir um espaço para isso. E essa também compartilhando um pouco e complementando o que você disse. A gente está falando de uma gestação consciente, de uma maternidade consciente, né, de um processo consciente em que realmente a alma está vendo o amor que vê e não está naquele lugar do amor cego, né? Tem uma pergunta aqui, Lu, que vai ser a última contribuição, mas eu acho que vai ajudar muito. Eu vou ler e vou começar respondendo, porque eu acho importante, porque é aonde escoa essa dor, né? Como lidar com as comparações e ficar em paz. Então, eu vou começar respondendo rapidamente e você continua. Claro. A comparação, que aí entra nessa questão da suficiência e da insuficiência, ela nos leva a nos colocar num buraco ainda mais profundo da insuficiência. Todas nós mulheres temos as nossas insuficiências, né? Desejar ser essa Mulher Maravilha é ser uma mulher suficiente demais, no sentido assim, poderosa, criativa, em geral, nós somos todas tudo isso, mas podemos ser imperfeitas também. Tá tudo bem, né? Então eu gosto muito assim, só de colocar isso e olhar para o lado sempre vai ferir. Porque é um outro processo, é uma outra raiz, é uma outra família, é uma outra história, é um outro movimento da vida. Então olhar para o lado não é dar as mãos e seguir juntas. E o que nós mulheres precisamos é dar as mãos e seguir juntas, porque mulheres se curam entre mulheres. E a cura não é só do útero, mas a cura está na alma, né? Está no coração. Então, queria que você falasse um pouquinho dessas comparações e, enfim. Sim. Ser mãe ou não ser mãe, né? Sim, e o exercício da gente suavizar essa autocrítica, né? Porque quando a gente olha para o lado, essa baliza do que a gente acredita que é um modelo perfeito, né, realizado plenamente desse feminino, ela imediatamente ela vai retroagir dentro de nós com uma autocrítica cruel, né? Então aí a gente começa a sair de um fluxo de amorosidade e a gente vai para um fluxo de crueldade interna. Sim. Então esse é um ponto muito importante. À medida em que eu estou me abrindo para algo materno, essa autoamorosidade, esse respeito por aquilo que eu posso servir através do meu feminino, isso é primordial. Então, quando a gente foi falando, né, sobre render-se a essa energia maior e que ela possa se manifestar do jeito e no tempo que lhe for devido, caso isso seja parte da sua história, a gente parou de prestar atenção em outras histórias. E muitas vezes, por ser um caminho dissonante, por ser um caminho novo, e quando eu falo, né, que a gente está construindo como sociedade, inclusive, referências diferentes de maternidade, a gente precisa entender. Se a gente olha para a falta, a gente está presa na ferida da escassez, porque essa não é a minha história. Se a gente olha para uma outra perspectiva e ver, mas o que tem de riqueza nisso que é o meu diferente? Tem muita riqueza. E é aí que a gente vai acessar esse fluxo onde expressões de maternar podem acontecer. E é lindo, porque quando a gente muda a perspectiva, a gente começa a encontrar as mulheres, né, que estão em outras experiências, que estão fazendo um referencial novo, porque o sentido maior de família, há décadas até, ele já está em transformação. E agora a gente está acessando coletivamente um ressignificado muito forte sobre maternidade. Não sei se é porque eu trabalho diariamente com isso, mas a quantidade de pessoas, né, mulheres em especial que me procuram, que estão com dificuldades com relação à maternidade é muito alto. Então,
Eu vejo, abrem-se centros de esterectomia, né, com clínicas chiquérrimas, né, então você fala, calma, né, o que estamos vivendo aqui coletivamente? Será que isso é um fruto de um estilo de vida e de questões aí, ou realmente esse modelo familiar e a expressão desse feminino também está passando por transformações? Eu vou mais por aí do que achar que tem algo nefasto aí da medicina forçando a Sim, barra para acontecer sim, alguma coisa, né? Mas na minha percepção também isso, né? Será que se a gente muda a perspectiva de olhar só para o lado que parece um bom caminho, e eu conheço outra diversidade, e nisso os círculos são muito legais, né? Quando a gente sim, pode estar com mulheres de diferentes perfis, idades, que passaram por experiências muito singulares, a gente fala, temos muito a aprender nessa troca. E junto com a experiência da outra, a gente vai se entendendo melhor, né? Como você falou, é como se a gente fizesse uma cura comum ali sim, na unidade que cada uma vive, mas como um grupo, né? A gente dá um espaço para que a experiência em si de ser mulher, ela seja mais leve para cada uma. Porque eu acho que no fundo é o que a gente busca, né? A sim. gente poder estar em paz com esse feminino, do jeito que ele é. Algumas mulheres me procuram e falam assim, ai, eu tô terrivelmente masculina, né? Você precisa me ajudar. Tem umas que brincam e falam assim, nossa, eu preciso fazer a operação do masculino, né? Você vem aqui para catar alguma coisa para eu poder voltar a ser menina. E eu dou risada porque um feminino que, por uma circunstância de vida, ele se tornou extremamente guerreiro, extremamente forte, amadureceu muito rápido, teve uma resiliência para dar conta mesmo, às vezes, de ambientes familiares muito tóxicos, de miséria e de tudo mais. É difícil para essa construção de personalidade acessar um feminino frágil, um feminino mais passivo, um feminino mais delicado. Só que é feminino, né? Então, isso que se tornou predominante, isso é um baita recurso que, em primeiro lugar, a gente honra e a gente agradece. E se essa outra parte está lhe fazendo falta, porque especialmente nas áreas dos relacionamentos a gente precisa mais desse conteúdo receptivo para acontecer a troca, a gente pode reorganizar isso aí dentro. Como? Sim. Eu vou precisar abrir um espaço nessa predominância hiper autossuficiente para encontrar junto com essa mulher onde são os lugares possíveis para ela dar um passinho para trás e aguardar. Ou sentir como é receber. E às vezes é um receber de coisas simples, cotidianas, mas isso vai nutrindo um espaço que de repente traz o preenchimento que ela está buscando. Nossa, foi interessante. Você me Uhum, propôs de fazer aquela atividade e foi muito legal, porque eu senti, sim, pela primeira vez eu pude sentir ser cuidada. Como foi bonito acessar isso. sim. Eu podia fazer sozinha, mas foi gostoso fazer junto. Foi legal trocar e receber. E isso vai dosando lá dentro, né? Aquilo que estava hiperdimensionado, que é um lado mais ligado com polaridade masculina, isso suaviza. E Ah, aí essa outra parte, ela, opa, agora tem espaço, né? Agora eu isso. posso pôr as Nossa, manguinhas de fora aqui, posso mostrar sim, a minha magia, o que, que eu posso contribuir com essa mulher. sim. A mulher precisa gostar de ser mulher, acolher esse feminino. Uhum. E eu não gosto de usar a palavra arma, mas se for pensar, uma das armas mais profundas da mulher é a doçura. Sim. E, né, então, assim, aproveitar tudo isso. Meus clientes, quando vêm com toda essa conotação, eu falo: olha, tira o chicote da mão, para de se bater, sabe? Vai se acolhendo, vai gostando de ser você, né, do seu corpo, vai cuidando dele com muito carinho, com muito respeito. Olhe para o seu ciclo, respeite o seu ciclo, né? Enfim, Lu, eu tô aqui ouvindo, eu adorando ouvir, assim, sabe, quando você está assim, flutuando nas palavras, eu sou muito grata, serve para todas nós mulheres
aproveitar essas palavras e deixar chegar aqui no coração. Enquanto a gente está falando, eu sinto meu útero, meus ovários, eles estão em vibração. Quero Tá tudo convidar aceso, né? toda Aqui também. aceso. Quero convidar todas as mulheres para sentirem a força do útero, dos ovários, da fertilidade em movimento com vocês. É uma conversa que leva a gente para esse caminho de acolhimento, de amor, de doçura, de acolhimento, né? Então, vamos aproveitar essa energia tão fluida para a gente dar um sim para nós, um sim para você como mulher, um sim para nós como mulheres, gostar desse lugar, né? Lu, eu quero te agradecer, eu quero muito saber se você tem algum curso ou alguma, enfim, algum convite para fazer. Fique à vontade, tá? Porque com Tá. certeza vai contribuir muito para as mulheres. O processo ele pode acontecer individual, ele pode ser grupos, né? Eu tenho feito mensalmente esses trabalhos de conexão com o útero, que são meditações, sempre nas luas Sim, cheias, então final do mês vai acontecer, todo mês tem, é só acompanhar lá no perfil. sim, E o trabalho pessoal também, né? Eu tenho jornadas específicas, que são sim, encontros sequenciais aí, para ajudar essas mulheres que estão nessa sede, né, desse sim, reencontro. Então a gente caminha juntas, a gente faz uma investigação que mistura um pouco desse olhar sistêmico com esse reencontro mais com o sentir, com o corpo, com o ciclo. Então tem material legal assim. E queria te agradecer muito aqui pelo convite. Acho que também estou sentindo essa pulsação. E antes da gente aham, começar, eu sim, tenho aqui um dos meus. Eu gosto muito de oráculos, né? E aí sim, tem esse sim, daqui que é o oráculo da Lua Vermelha, e que ele sim. fala desses arquétipos, né? E aí eu tirei uma cartinha para nós. Ah, que Ela tem essa linda! imagem Que bem bonita, né? Que linda! ela Ah, representa ah, muito ah. da fertilidade, né? Dessa conexão Sim. com a natureza. E ela saiu justamente a mensagem da mãe interior, que Olha diz que assim, e eu acho que a gente linda! pode ficar com Aham. essa inspiração. No seu coração e no seu útero está o chamado para lançar ao mundo as energias da mãe. Ouça esse sentimento, abra os braços e ofereça esse serviço sagrado para o bem de todos com as bênçãos da Mãe Maior. E aí ela convida que a gente mantre, né, que a gente Sim. vibre internamente nessa sintonia com o coração e com o útero. Eu sirvo os outros com o meu amor. Então Que essa é a lindeza, gente. mensagem que tem tudo a ver, Ai, né? que lindo, amei. Eu quero aproveitar então o espaço para dizer que dia 26 agora eu vou fazer o primeiro workshop online Mães e Filhas e que cuja edição chama O Caminho das Filhas em Direção à Mãe, o caminho da filha em direção à mãe, né? Então é exatamente esse movimento de olhar para si através da própria origem e eu quero que todas vocês puderem, gente, vai lá na Lu, tem muito material lindo. Quero te agradecer. Estou muito assim dimensionada, tô quentinha, o corpo tá todo quentinho, tô trêmula, assim, tá gostoso. Muito obrigada mesmo, de coração. É, Imagina. se Deus quiser, a gente vai ter oportunidade para voltar e conversar um pouquinho mais. Sim, As sim, vamos temáticas não seguir uma param, não é isso? sintonia boa. Eu adorei também, super Também. gostoso, um Não prazerzão, muito a bom. gente teve aí aquele, né, aquele movimento da busca e aí já deu o horário. Eu não quero te estender muito porque você tem Tá seu bom, marido, você tem sua casa, eu também. tá E a bom, gente queridas. segue, tá? Muito grata. Super obrigada, boa noite para você e para todo mundo. Qualquer coisa, se ficou alguma coisa para comentar, para compartilhar, também pode mandar uma mensagem lá pelo direct que a gente Sim, sempre acolhe. sim. Beijo imenso para você, Lu. Beijo, Tudo de bom. boa Bom, noite, bom Mari. caminho cheio de fertilidade para vocês. Para nós, para você também. Obrigada. Tchauzinho. Tchau, 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 pessoal. Obrigada. Tchau.